19h10. Todo mundo ligado! Água viva para todos saciar. Louva ao Cristo, vão teus filhos satisfeitos ver. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus Já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. Boa noite, Brasil, boa noite a todos que nos ouvem. Mais uma segunda-feira abençoada, 19h13, está no ar mais um programa Fé para Vencer. Conosco o pastor José Custódio, que vai trazer para você mensagem, palavra, tudo que Deus tem colocado no seu coração. Boa noite, pastor, Deus abençoe, em nome de Jesus, fica à vontade. Boa noite a todos que nos ouvem e nos vê através da Estrela do Oriente, Rádio FM, né? Web Rádio Estrela do Oriente, né? FM. Isso. Glória a Deus. Pois é, mais uma vez nós temos o prazer de trazer aos nossos ouvintes e todos que nos ouvem e nos veem, né? Trazer a vocês mais uma vez um programa de fé e fé para vencer. Nós temos uma incumbência muito séria dada por Deus, quando ele diz no Evangelho de São Marcos 16:15, capítulo 16, verso 15: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esta é a palavra de Deus, é a ordem imperativa que ele deu aos seus discípulos. E nós, como discípulos dele também. Não vamos pensar que discípulos foram só aqueles lá dos seus dias, mas todos que estamos aprendendo dele, somos discípulos dele. Por isso, nós temos esta incumbência de levar até você a pregação do Evangelho e mostrar às pessoas que está escrito que quem crer e for batizado será salvo.
e quem não crer será condenado. Agora, nós precisamos de nos aprofundarmos nas Escrituras, até porque o Senhor Jesus diz uma certa vez: aqueles que o seguiam nos seus dias aqui na terra, escribas, fariseus, sacerdotes e demais, né? Ele disse para eles: vós errais em não saberdes as Escrituras. Pois bem, então nós precisamos saber as Escrituras. Agora, como saber? Examinando. Mas, pastor, do jeito que está o mundo cristão hoje, o mundo chamado cristão, né? O que eu vou dizer, como eu vou saber, melhor dizendo, onde está a palavra genuína de Deus? Nós vemos um mundo cheio de religiões. Agora, em um mundo cheio de tanta religião, pergunta-se: qual delas será a verdadeira? Se todos dizem estar com a verdade. E aí? Você sai na rua e você encontra, no cair da tarde, né, pessoas com sua Bíblia embaixo do braço, caminhando, irmãos com irmãos se encontrando. Para onde vai você? Vou à igreja. Vou no culto. Mas vai um para baixo, outro para cima, um para a esquerda, outro para a direita. Todos estão indo ao culto. Se perguntarmos aos irmãos: você está na verdadeira? Ele diz: estou. A minha é verdadeira. O outro também diz a mesma coisa. Todos somos verdadeiros, então? Aí nós voltamos ao princípio. No princípio não foi assim. Até porque o Senhor Jesus, nos seus dias aqui na terra, ele falou de apenas dois caminhos, duas religiões. Você já prestou atenção nisso? Ele falou de uma verdadeira e a outra falsa. Ele falou de uma porta estreita, um caminho apertado que conduz à vida eterna. E ele falou de uma porta larga, de um caminho espaçoso que conduz à perdição. Pois bem, até aqui nós estamos notando que Jesus falou de duas religiões. Agora, no decorrer do tempo,
no decorrer das eras da igreja aqui na Terra, nós vimos a coisa mudando completamente. E nós fomos avisados, através da própria Bíblia Sagrada, que isto seria mesmo assim. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou muito claro que o homem não daria conta de seguir a palavra à risca. Nós vemos isto. Até porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse uma certa vez que viria o Espírito de verdade. Veja bem, Espírito de verdade. Para quê? Para nos guiar em toda a verdade. Agora, ele disse uma certa vez, como é que nós vamos entender isto? O Espírito de verdade que viria para nos guiar em toda a verdade. Sabendo ele que a coisa ia se complicar. Como se complicou? Nós vemos nos dias dos apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como é que eles pregavam a palavra, como é que eles exigiam do povo que andassem na verdade, que não deixassem a verdade. Mas, como já dissemos, no decorrer das eras da igreja, que são 7 eras, começando na era do apóstolo Paulo, que foi o primeiro mensageiro da primeira era da igreja, a igreja de Éfeso. E aí vem vindo os outros mensageiros, cada um na sua era. O povo se desviava da verdade em todas as eras. Houve aqueles que apostataram, deixaram a palavra de Deus, começaram a interpretar a Bíblia, começaram a buscar homens, teólogos, para interpretar a Bíblia para eles. E deu no que deu. Estamos aí hoje, isto aconteceu em todas as eras da igreja, nos dias de Lutero, um grande reformador, né, que trouxe a justificação pela fé. Mas nos seus dias, ele foi taxado de falso. Falso. Não foram muitos que o seguiram,
Porque ele chacoalhou a sua batina e mudou o seu modo de pregar a palavra de Deus, de ensinar. Mostrou ao povo que não é através de indulgências que uma alma pode ir para o céu. Mostrou ao povo que a salvação não é comprada, que não depende de prata e ouro, não depende de sacrifícios. Aleluia, glória a Deus. Depois que a pessoa morreu, queimar velas, orar, rezar, seja lá o que for, pela pessoa que morreu. Tudo isso ele mostrou que nada disso adianta. O que você fez, o que você praticou, você praticou. Se você não se arrepender, se você não voltar para a palavra original, se você não crer e for batizado, você não será salvo. É a Bíblia que diz. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse. Agora nós vemos o mundo. A maioria levando a coisa de qualquer maneira. E depois dizem assim: Deus é pai, não é padrasto. É um provérbio aí fora, né? Deus é pai, não é padrasto. E Deus é misericordioso. Dizem assim. Então nós confiamos na sua misericórdia. Só que não queremos é obedecer a sua palavra. Aí depois ele vai ter misericórdia de quem não quis obedecer sua palavra. Será? Para isso ele nos deixou o ensinamento, os ensinamentos, se podemos dizer, de como caminhar aqui na terra, de como proceder. Qual deve ser a conduta do homem e da mulher diante dos mandamentos de Deus. Tem gente que sabe falar, recitar os mandamentos de Deus sem olhar no papel. Ele tem na cabeça os 10 mandamentos. Mas adianta ter os 10 mandamentos na cabeça? Se aprende lá no chamado catecismo, né? Aprendeu os 10 mandamentos. Mas isto não consiste apenas em saber os mandamentos, mas de obedecê-los, de pôr em prática. É a mesma coisa da Bíblia. A Bíblia é um tesouro escondido. A Bíblia é um campo que tem um tesouro escondido. Mas agora nós ficamos lendo a Bíblia, lendo e não buscamos a maneira de descobrir, de termos a revelação deste tesouro escondido. Pois bem, mas voltando lá para os dias de Lutero, o povo que não quiseram aceitá-lo, depois que ele partiu, morreu,
arrumaram até uma denominação, ou várias delas, com o nome de luteranos. A igreja luterana, o povo luterano. Pois é, mas depois que ele partiu. Aí veio João Wesley, na sexta era da igreja aqui na Terra. Pois bem, João Wesley pregou a palavra, mostrou tudo que tinha direito, porque ele era um reformador, era um anjo de Deus para aquela era. E os luteranos não quiseram aceitar a mensagem de Wesley. Não quiseram. João Wesley veio mostrando que não era só justificação, mas também santificação. Mas então agora estamos com Wesley. Lutero, embora lá estavam os luteranos também, a igreja chamada luterana. Pois bem, agora o Wesley pregou, ensinou, mostrou tudo que tinha direito no tocante à palavra de Deus nos seus dias. E o povo não foi uma maioria que o tiveram como mensageiro de Deus, como um anjo de Deus. Mas o taxaram de falso também. E depois que ele partiu, agora sim, aí estão os wesleyanos. Depois que o mensageiro partiu. Aí formaram as igrejas, né? Criaram as denominações wesleyanas. Tudo bem. Veio os dias de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o povo falando em línguas e profetizando e louvando a Deus. Os wesleyanos olhavam e diziam, isso é espiritismo. Falar em língua estranha, essa coisa aí não é de Deus. Passou a era, passou os dias daquele reavivamento tremendo do Pentecoste, né? Muito bem. Taxaram de falso. E muitos até hoje ainda não creem naquilo. Agora, Deus nos envia o anjo, o sétimo anjo, para a sétima era da igreja aqui na Terra. E este anjo, este sétimo anjo, da sétima era, não haverá uma oitava era, porque a Bíblia diz 7, não 8. E aí, Apocalipse 10, 7, você lê. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí você vai lá em Amós 3:7.
Amós 3:7. Porque o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos profetas seus servos. Sem antes ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Aí constatamos então que nós, melhor dizendo, o povo que não creu na mensagem de cada reformador da igreja, começando de Paulo, apóstolo Paulo, e nós vemos que faltou-lhes conhecimento. Mas por que lhes faltou conhecimento? O Espírito Santo, que tanta gente diz que tem o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. E tem alguns que até desprezam aqueles que não falam em língua estranha. Ele não fala língua estranha e ele não é batizado com o Espírito Santo. E eu te pergunto, o macumbeiro é batizado com o Espírito Santo? Ele também fala em língua estranha. Feiticeiro, espírita, protestantes, católicos, todos falam em língua estranha. São todos batizados com o Espírito Santo? Este Espírito Santo, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas, inclusive a irmã Maria, aquela que Deus gerou nela, fez sombra sobre ela, e ela concebeu do Espírito Santo e teve o filho chamado Jesus. Até ela estava lá. Também recebeu o Espírito Santo. E este Espírito Santo abriu-lhes o entendimento de cada um daqueles que receberam o Espírito Santo foi aberto. Seu entendimento foi aberto. Para quê? Para compreenderem as Escrituras. Pois é. Agora, como que nós vamos fazer dizendo que somos batizados com o Espírito Santo e vivemos uma vida não compatível com aquilo que o Espírito Santo exige de cada um de nós? Para começar, no capítulo 16 do Evangelho de São João, verso 13, o próprio Senhor Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele vos guiará em toda a verdade. Pilatos, aquele homem muito sábio, né? Um juiz, um governador, uma coisa assim. Dependeu dele dar a palavra para que crucificasse o Filho de Deus. Ele perguntou a Jesus o que é verdade, o que é a verdade. Ora, um homem tão sábio, um governador, não sabia o que é a verdade? Ele não tinha como saber, sendo que ele estava falando com aquela pessoa que é a verdade. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora Pilatos estava falando com ele, falando com a verdade, e não sabia o que é a verdade. Por quê? Embora sendo um governador, embora tivesse o poder de julgar, de condenar à morte, mas ele não tinha aquele espírito de verdade que poderia guiá-lo em toda a verdade. Isto é o que está acontecendo hoje. Mas pastor, por que você prega tão diferente assim? A gente não ouve ninguém pregar como você prega. Você sabe por quê? O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, que veio no espírito de Elias, que a palavra nos diz que o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, para que todas as coisas sejam restauradas, é preciso haver uma mensagem de restauração. Agora, esta restauração, ela não vem sozinha. Ela não vem por si própria. Precisou de um profeta, o qual Deus havia prometido em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Leia aí na sua Bíblia, se você não leu ainda. Leia e creia. Deus prometeu nos enviar este profeta com uma mensagem que nos levaria de volta. Não criaria uma outra doutrina, não criaria uma outra denominação, mas sim nos levaria de volta à palavra original. E o que é a palavra original? É a doutrina dos apóstolos e dos profetas, na qual nós, para sermos arrebatados, precisamos mais do que nunca estarmos edificados sobre este fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas quem quer
quem quer a doutrina dos apóstolos? Se a doutrina de Constantino, que teve início, o concílio de Constantino, né? Lá em Roma, no ano 325 depois de Cristo, é muito mais fácil de seguir. Não precisamos estarmos preocupados com nos enquadrar com a doutrina dos apóstolos, porque Constantino, possuído por Satanás, casou a igreja com o Estado e crucificaram a palavra de Deus, a doutrina de Deus, que é a doutrina dos apóstolos, e criaram doutrinas facilitando, favorecendo aos povos. Colocou a mulher no lugar errado, colocou o homem no lugar errado. Depois ainda dizemos que somos batizados com o Espírito Santo. Mas não é por aí. Os batizados com o Espírito Santo voltam à palavra original. Isto sim. Não é à toa que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Oséias, nós podemos ver a palavra nos advertindo, viu? A palavra de Deus nos adverte, dizendo que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Conhecendo a Deus, nós conhecemos a sua vontade. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Viu? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, no mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E aí, meu irmão, meu ouvinte, será que essas escrituras foi só para os povos daqueles dias? Se Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a sua palavra também é a mesma, para nós também.
Agora, por que nós vamos então rejeitar o que Deus está fazendo nos nossos dias? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa programação. Uma palavra abençoada no qual você está ouvindo nesse momento. Glória a Deus. O pastor José Custódio, trazendo essa palavra abençoada para o seu coração. Obrigado pelo carinho. Aproveitar e mandar um forte abraço a todos os amados irmãos, saudar com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando nessa noite. Deus abençoe o Carlos Araújo, Deus abençoe o Claudineide Nalva, Deus abençoe a Aguimara Souza, a paz do Senhor Jesus, Aguimara Souza, Deus abençoe também José Custódio Souza, Deus abençoe poderosamente. Deus vai falar ainda mais essa noite através do seu profeta que se encontra. Rodrigo Pires, Deus abençoe, amém? Flávia Correia, Joel Marisa Furtado, Deus abençoe poderosamente. Também está conosco Lucimauro Correia, Deus abençoe professor Lucimauro Correia, servo do rei, que amanhã vai estar conosco aqui, né? Deus abençoe Isabelle, Deus abençoe missionária Joyce Almeida, Deus abençoe Clóvis Franqueira, Deus abençoe um dos nossos apoiadores, patrocinadores em nome de Jesus. Lúcio Flávio Oliveira, Deus abençoe Isabel Martins Paiva, Deus abençoe você, Lourdinha Santos, Leonardo Quirino, Maria Carmo, Flávio L. Fonseca, Leonardo Quirino, Deus abençoe o pastor Zito, Deus abençoe o André do Sacolão Primos, Luciano Andrade, Alexandre Munhoz, Vandinho Andrade em São Lourenço, Deus abençoe também o Gilvan Santos, José Paulo Santos, a todos que estão nos acompanhando, a Gabriele Washington, Joel, Marisa, a todos vocês, Deus abençoe, continue ouvindo a nossa programação, porque o pastor ainda tem muito mais para trazer para você, tá bom? E boa noite para você, continue ligadinho conosco e vamos de hino, né? Vamos tocar um hino para você, em seguida a gente volta com mais da parte de Deus para a sua vida, amém? Tá gostando? Glória a Deus, que Deus continue abençoando você, que esse hino aí venha falar também ao seu coração. (19h53). Da cruz, elevaste teu amor em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar curar, oh sim,
volta, boa noite para você. Uma ótima noite, obrigado pelo carinho. Você que está chegando, vamos compartilhar a programação para que demais pessoas possam ouvir também a palavra de Deus nessa noite, né? Nosso amado irmão pastor vai dar seguimento, amém? Na mensagem, no qual está trazendo para os vossos corações. Boa noite para quem chegou, em nome de Jesus. Então, meus ouvintes preciosos, nós damos continuidade no tocante ao que foi dito agora há pouco. Por que que a gente prega diferente dos outros? Você sabe de uma coisa? Deus, quando nos enviou o profeta Elias, ele tinha um objetivo: nos levar de volta à palavra original, que é realmente a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Pois bem, mas para voltarmos a esta palavra original, só o profeta resolveria o problema? Não. Só a mensagem do profeta resolveria o problema? Não. Todos nós precisamos ouvir. Todos nós precisamos entender. Agora, você viu aquela passagem do eunuco da rainha de Candace? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali, capítulo 8, por aí. Vamos dar uma olhadinha, né? Aquele eunuco ia em sua carruagem, né? Ele ia em sua carruagem e lendo no livro do profeta Isaías. Você pode ler isso aí no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele estava lendo, mas não entendendo. Veja que eu não vou ler, se não toma muito tempo, mas no capítulo 8, verso 13 em diante, ou melhor, verso 33 em diante, ele lia dizendo, na humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Pois bem, aí então, Filipe, ordenado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse a ele para parear com aquela carruagem, onde estava o eunuco da rainha de Candace. Bom, e quando ele chegou perto da carruagem, ele ouviu o que o eunuco estava lendo. E ele perguntou, entendes tu o que lês? O eunuco respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? Sube cá, sobe aqui comigo. E Filipe subiu na carruagem e foi explicando para ele. Então ele teve o seu entendimento aberto, porque agora um homem cheio do Espírito Santo estava lhe explicando sobre o que ele estava lendo. E ele então compreendeu as Escrituras e logo pediu o seu batismo e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora o nosso profeta, que Deus nos enviou nesta última era da igreja, o nosso irmão
William Marion Branham. Nosso irmão William Marion Branham, que muitos dizem que nós adoramos o profeta, mas são mentirosos. Nós não adoramos ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós respeitamos o nosso profeta, o profeta de Deus. Respeitamos, amamos, mas não adoramos. Ele é nosso irmão. Pois bem, o profeta veio e trouxe a mensagem de volta à palavra original. Agora, nós temos que ir então para o quíntuplo de Efésios, capítulo 4. Você vai ali e lê que o próprio Deus deu uns para apóstolos, doutores, mestres, pastores, evangelistas. E qual é a função? Qual é a função destes homens que Deus levantou? Para qual propósito? Sim, foi para pregar a palavra. Então nós somos os trombeteiros. Nós somos os pregadores destas boas novas que nos levam de volta à palavra original, que é a mensagem do profeta de Deus para esta era. Então nós pregamos isto, por isso pregamos diferente. Por quê? Nós não estamos no tempo de blá blá blá. Nós não estamos no tempo de brincarmos de ser crente. Mas nós estamos no tempo de voltarmos para a palavra enquanto há oportunidade. Saiba você que está me ouvindo, te amo muito, te respeito muito, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Se você não entrar pela palavra, não por uma doutrina qualquer, mas sim pela palavra, pela doutrina de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus. Se não entrarmos por aí, você pode dizer, mas eu aceitei Jesus. Isso é muito importante. É uma coisa muito boa, é até a principal coisa, né? Aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas depois que você o aceita, você tem que descobrir, como nós lemos no início do programa, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí está a coisa. Você aceitou Jesus, você agora tem que ser batizado. Mas agora você tem que descobrir como é que você tem que ser batizado. É por imersão nas águas. Por que nós vamos pôr uma aguinha na cabeça e dizer que estamos batizados, estamos batizando? Você não viu o próprio Senhor Jesus, que não precisava de ser batizado? Ele foi batizado lá no Rio Jordão. Ele mesmo deu o exemplo. Pois bem, então vamos em frente. Agora tem que ser batizado. Então Ah, sim, mas eu já sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa boa, né? Ser batizado em nome do Pai.
ou nos títulos dos ofícios de Deus. Que pai não é nome, é apenas um título de um ofício de Deus. Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E nós precisamos descobrir qual é este nome. O profeta de Deus para essa era, o nosso amado e precioso irmão William Marion Branham, ele disse que a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Agora, por quem que esta verdade tem que ser dita? Tem que haver homens que procuram de todas as maneiras se enquadrarem com a palavra. E então pregar aos demais. Anunciar esta mensagem. O profeta é o profeta. A mensagem é a mensagem. É a mensagem do profeta Elias. Mas nós somos os pregadores desta mensagem. Então a coisa se uniu. Profeta, sua mensagem e seus pregadores. Pregando a palavra de volta à doutrina real e verdadeira dos apóstolos. Está bem? Agora, nós vamos aqui ver o que é que o nosso apóstolo São Judas disse também. São Judas, no seu capítulo único, verso 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé primitiva, a fé da igreja primitiva era assim, a fé que foi dada aos santos. Eles eram santos dos seus dias. E nos nossos dias, onde estão os santos? Quem são os santos dos nossos dias? Alguém diz assim, quer ver que ele vai dizer que ele é santo? Eu vou dizer mesmo. Eu vou dizer mesmo. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que diz: sede, pois, santos, como é santo vosso Pai que está no céu. E aí? Não temos que ser santos? Muito bem. Agora, São Judas continua dizendo: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. Veja bem. E negam a Deus único. Não está falando aqui, e negam a Deus 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não. E negam a Deus único dominador e Senhor Jesus Cristo. E aí? Onde é que nós vamos parar? Como é que nós não vamos pregar diferente?
nós temos que pregar a si mesmo. E nós apontamos nas Escrituras. Você vê o apóstolo São João, também em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19 em diante. Ele diz que nós estamos no que é verdadeiro. Ele diz, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, meu irmão, meu ouvinte, aí está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo. Que Ele manifestou-se como Pai, como Filho, e hoje Ele se manifesta como Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aí você volta lá, então eu tenho que ser batizado, eu vou procurar o nome. Como eu já disse aqui, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está este nome? Ó, quem é que foi ensinado por Jesus Cristo? Quem é que andou com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra nos seus dias antes da crucificação? Quem andou com ele? Foi Constantino? Foi Santo Agostinho de Hipona? Que colocaram essa doutrina batismal usando os títulos dos ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Não foram eles. Quem andou com Jesus, quem caminhou com ele, foram os seus discípulos que se tornaram apóstolos. Então eu não tenho que ir atrás de Constantino para saber como ser batizado. Porque o apóstolo Pedro nos deu a receita em Atos 2, 37 e 38. Quando aqueles homens, aqueles povos ali que estavam atônitos, estavam todos sem saber o que fazer, porque agora chegou a palavra real e verdadeira. Agora o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre aqueles quase 120 ou 120 que estavam no cenáculo, e eles falavam em línguas, não faziam confusão não, as línguas eram conhecidas de todos. Então, aqueles homens, aquelas mulheres, imediatamente foram perguntar aos apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Porque agora eles caíram em si. Agora eles viram que não estavam na doutrina dos apóstolos. Não estavam na doutrina dos apóstolos. Então eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E o apóstolo Pedro respondeu a eles, disse a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós, viu?
a vossos filhos e a todos os que estão longe. Olha eu neste meio aí, eu estava longe. Nós estamos longe daqueles dias. Então, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E você vai lendo aí, que você vai ver que naquele dia, com aquele pequeno discurso do apóstolo Pedro, converteram-se ali quase 3.000 almas. E então, a ordem para eles foi esta: arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para então ter os seus pecados perdoados e receberem o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que é Ele próprio. Pois bem, aí você vai seguindo, olha as referências sobre o batismo, e você vai ver que aqueles apóstolos, nenhum deles, eu faço até um desafio, se alguém quiser me mostrar na Bíblia, um dos apóstolos que batizou alguém, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Todos eles batizaram em nome do Senhor Jesus. Então, isto sim é voltar à palavra original. E você vai seguindo aí, você vai nos ouvindo aqui em todas as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras nós estaremos aqui, se Deus nos deixar, né? Se Deus nos permitir, estaremos esclarecendo essas coisas. Não porque nós somos sábios, não porque nós somos os donos da verdade, não. Ninguém é dono da verdade. Mas nós temos a convicção que estamos com o dono da verdade. Ele disse: o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade. É por isso que nós estamos nisso. E vamos continuar pregando, anunciando esta mensagem que está preparando a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Meu ouvinte, meu irmão, você pode até contestar, pode até dizer que não é assim. Cada um sabe o que quer, né? Cada um tem um livre-arbítrio, crê naquilo que quer, vive da maneira que quer. Ninguém é obrigado a me seguir, a seguir aquilo que eu estou pregando. Não, ninguém é obrigado. Mas nós temos que esclarecer isto, que esta mensagem deste profeta para os nossos dias, esta é a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso, traz uma doutrina que não é do profeta. Não, ele não criou isso. Ele apenas está nos levando, com esta mensagem, está nos levando de volta à palavra original, à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, nós temos que esclarecer isto. Você quer ir no arrebatamento? Eu também quero. Agora, o único caminho que nos leva ao arrebatamento é este, é de volta à palavra original. Não vamos pensar que
que vamos ter uma nova chance. Não. Nós falamos dos mensageiros das 7 eras da igreja, que termina, né, com Elias. O 7º mensageiro é Elias. É William Marion Branham. E nós sabemos que hoje muitos não aceitam esta mensagem. Existem aqueles que taxam-a como falsa. Existem aqueles que dizem que o profeta é falso, que nós somos falsos. Mas, como eu já disse no decorrer deste programa, falaram isto de Paulo. Falaram isto de cada mensageiro. Paulo, Irineu, Columba, Martim, Lutero. É cada um mensageiro. Eu não estou falando de acordo com as eras, eu estou apenas falando o nome dos mensageiros. Depois, Lutero, Wesley e por último, William Marion Branham. Agora, como nos dias de Lutero não creram em sua mensagem a não ser depois que ele partiu? Foi uma minoria que esteve com ele. Foi uma minoria. Com Wesley também foi uma minoria. Mas depois que o mensageiro partiu, aí veio a igreja luterana. Os seguidores da mensagem de Lutero. Depois de Wesley a mesma coisa, está aí até hoje. E depois de William Marion Branham, meu irmão, minha irmã, o arrebatamento, tão esperado, tão pregado por tantos pregadores. Entra na internet e você vê isto. Quanta gente falando de arrebatamento, fazendo até dramas sobre o arrebatamento. Mas, contando que vão no arrebatamento, mas não aceitam a mensagem que está preparando a noiva para o arrebatamento. Depois que o profeta, ou melhor, depois que se der o arrebatamento, que a noiva do Senhor Jesus Cristo subir, aí sim, quantos vão correr para a mensagem? Quantos vão querer ir naquela igreja pequenininha de tal e tal pastor da mensagem? Porém, será tarde demais. Resta-lhes entrar para uma grande tribulação de 3 anos e meio, que vai cair sobre Israel, e quando acontecer isso com Israel, todo mundo vai estar envolvido nesta grande tribulação. Homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Você já leu o Apocalipse? Tem o livro de Apocalipse. E você, e todos aqueles, não você, eu não posso dizer você, mas aqueles que não vão no rapto, no arrebatamento, que creem no arrebatamento, mas não creem na mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o William Marion Branham. Todos, depois vão ver
Você já leu Apocalipse 11? Falando das duas testemunhas pregando lá em Jerusalém? Já leu isso na Bíblia? É Elias e Moisés, né? Elias e Moisés vão pregar lá em Jerusalém, depois do arrebatamento, viu? Aí muita gente vai ver na televisão, olha lá, 2 profetas pregando lá em Jerusalém. Mas para aí. E o arrebatamento? Ué, eu cria nisso, eu estava a fim de ir no arrebatamento. Agora essas 2 testemunhas vêm pregando em Jerusalém, então o arrebatamento já se deu. E aí? Será tarde demais, né? Mas Deus tem os seus filhos retornando, voltando para a palavra original. E estes são aqueles que foram elegidos pelo próprio Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo. Você crê em eleição? Você crê em predestinação? Aos Efésios capítulo 1. Primeiro, 2 aos Coríntios 6. Você vai lendo ali, você vai encontrar também. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então o Filho de Deus é aquele que se aparta do mundanismo, de tudo que é errado, e volta para Deus. Volte agora. Tenha dó de tua alma. Crê somente. E o Senhor Jesus Cristo. Nesta hora nós, diante destas grandes e incontestáveis verdades, nós dizemos a você que tem problemas sérios na sua vida. Casamento sendo desfacelado. Satanás trabalhando, roubando a sua paz, roubando tudo que você tem de bom, separando pais de filhos, porque um casal se separa, os filhinhos sofrem. Você encontra crianças dizendo, eu vou na casa de meu pai, ou eu vou na casa de minha mãe. Tudo isto é obra do diabo, viu? Ele é que faz isso. Agora, você quer que o seu casamento esteja de pé? Nesta hora você pode receber isto. Se está sendo desfeito o seu casamento, e se você tem outros problemas sérios em sua vida, se você tem uma enfermidade que talvez esteja até esbarrando a medicina, o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. E você pode dizer agora, você mesmo, diga a Satanás, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a você, devolve a minha paz, devolve a minha felicidade, devolve a minha saúde, ajunta toda a sua bagagem e sai da minha vida, sai da minha casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus.
Amém. Toca só uma coisinha e eu vou falar sobre Glória a Deus. os avisos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite para vocês. Uma ótima noite. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Uma massa humana acompanhando nossa programação nessa segunda-feira. Hoje, 29/4/2019, 20 horas e 31 minutos. A paz do Senhor Jesus a todos. A Mariana, Mário, ao Mauro Ribeiro Gonçalves, Alexandra Vieira Ferreira, a Mauri Barbosa, José Adenilson, Paulo Roberto Machado. Deus abençoe, pastor, pastores, que todos estão conosco. A Leandro Federico, Thelma Paulino, a todos que estão conosco. O Adriano Silveiro, o Carlos Roberto Escarabel lá no Paraná, nos acompanhando. Francisco Inês, Cássia Eleutério, o Massa Humano, louvado seja Deus, nos acompanhando. A todos vocês que estão no Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, a todo o Brasil, onde você estiver, Brasília, você que está em Sergipe, Alagoas, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, obrigado pelo carinho de todos vocês, amém? Estamos chegando ao final, mas o pastor já vai deixar os avisos do dia de culto, convidando você para que você possa visitar, amém? E realmente foi uma bênção essa programação. E o pastor vai estar deixando para você aí, amém? Um pedacinho de um louvor aqui, um hino para você aqui, tá bom? Para que você possa estar ouvindo algo da parte de Deus que vai tocar no seu coração. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolhamos outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, oh Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. É na prisão, na doença ou na dor, Cristo pra mim. Então, meu filho, meu irmão, nós prometemos voltar com este programa Fé para Vencer na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. E ainda nós temos também nossos programas na Sintonia FM nos domingos de 8 às 9 horas de manhã, né? E também temos o nosso pastor Joaquim Gonçalves pregando ali na Sintonia FM de terça a sexta-feira no horário de 20 às 20h30. Ouça-nos, creia e vamos caminhar rumo ao arrebatamento. E nós temos também, eu carrego, onde eu vou, eu carrego um alforje, um embornal, eu digo assim, uma bolsa, uma coisa assim, com os livretes intitulados De Volta à Palavra Original, que você pode adquirir, não te custa nada, é de graça. Apenas me cerque na rua, onde quer que for, e me diga, eu quero um livrete De Volta à Palavra Original, e você o terá a partir daquele momento. É muito bom para mim e para você. E ainda nós temos os nossos cultos ali no Tabernáculo da Fé, que fica no sítio Cantinho das Abelhas, na saída de Carmo de Minas para Lambari, a 250 metros da Avenida Mariquinha do Deia, a segunda entrada à esquerda. Nossos cultos, nas quartas, sábados e domingos, têm início a partir
das 18h30. Eu digo assim, 18h30, a partir de 18h30, porque na verdade o culto começa às 19 horas. Mas nós temos hinos, temos algum flash de pregações em Goiânia, tá bem? Você é nosso convidado especial, vai até ali e conheça mais sobre esta mensagem que está preparando a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. E me despeço aqui neste momento dizendo a você, boa noite com Jesus. Amém, meus amados irmãos, boa noite com Jesus, uma boa noite para todos, obrigado pelo carinho de todos vocês que ainda vão ficando por aqui, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui com a nossa avenida do final da programação, porque olha, você hoje ouviu a palavra do Senhor, guarda no teu coração, para que Deus possa, amém, fazer morada. Não basta só ouvir, mas também que você venha guardar tudo que o pastor trouxe para você nessa noite. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor. Sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar. E então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhar, o teu poder nos mostra criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande
Deus, aleluia. Boa noite, Brasil. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para todos vocês, onde você estiver. Obrigado pelo carinho de todos. Mais uma vez, venho agradecer a todos vocês. Obrigado a você que chegou, né? Como a Rafaela dos Anjos, a Tina Cândido, Elete Maria, Lucimaro Correia, professor Lucimaro, que vai estar conosco amanhã. Mas a esposa missionária, eita, fugiu o nome, Isabelle. Deus abençoe vocês. Pastor, vamos ficando por aqui, né? Isso. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vou deixar vocês com o hino da harpa, amém? De número 556, glória a Deus, aleluia. Boa noite, Brasil, boa noite a todos. Obrigado pelo carinho de todos vocês, porque estava todo mundo ligadinho. Todo mundo ligado! Continua ligadinho 24 horas no ar, levando a palavra do Senhor Jesus. Brasil! Boa noite a todos no Brasil, na Espanha, Alemanha, a todos os Estados Unidos, a você que se encontra no Peru, Chile, Uruguai, Venezuela, Paraguai. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.